Gente, vamos lá. Eu tinha preparado aqui, botei a camisa do Castilho para falar sobre o Odair. Não sobre o desabafo dele. Eu havia prometido falar sobre isso, esperar um pouco mais para falar sobre isso, para ver, né? O que foi aquilo, cara? Por que ele falou aquilo? Por que ele falou daquele jeito? Foi só adrenalina da, da vitória e tal? O cara saiu ali ainda do vestiário na adrenalina e de repente soltou um desabafo? Bom, agora a gente está entendendo um pouco o comentário dele. Por isso que eu gosto muito de comentar por último, de esperar um pouco mais, certos desdobramentos, etc e tal, para ver, para tentar apurar melhor o que aconteceu. Mas eu botei a camisa do Castilho, torcedor tricolor. Por quê? Porque eu ia falar sobre a sorte do Odair. E para muita gente no futebol atual, notadamente os mais jovens ou aqueles que não conhecem a cultura tricolor, a cultura do Fluminense Futebol Clube, a sorte é, segundo o nosso cronista, escritor, gênio da literatura Nelson Rodrigues, a sorte é uma virtude no futebol, e principalmente no Fluminense. A sorte, nos anos 50, era apelidada de leiteria. Eu não sei o porquê dessa expressão, mas o Nelson Rodrigues sempre se referia à leiteria metafísica, que protegia o Castilho e o Fluminense de uma forma geral. Então, em 1958, ele escreve um texto à volta da leiteria. Eu ia pegar algumas passagens desse texto para falar sobre a sorte do Odair, mas como uma coisa positiva, né? Como uma coisa, como uma virtude no futebol, né? Já que hoje em dia, para muitos analistas, principalmente na grande mídia, quando se fala em sorte, parece que você está tentando desmerecer o trabalho de alguém. Mas quando a cultura do futebol brasileiro aponta para o contrário, a não ser que alguém queira dizer que o Nelson Rodrigues não entende nada de futebol. Muito pelo contrário, Nelson Rodrigues é um grande intelectual, um grande gênio, um grande entendedor de futebol. Agora, de repente, por isso é bom esperar para comentar as coisas, tá vendo? Eu ia soltar um vídeo na terça sobre o desabafo do Odair. Hoje eu ia falar da sorte do Odair, ia tentar trazer aqui a crônica do Nelson. E depois eu ia falar sobre o desabafo dele. Mas agora a gente entende o porquê daquele desabafo. Gente, vamos lá. A campanha pode ser considerada boa até aqui, a gente sempre falou isso aqui, com todos os problemas, limitações, crise da pandemia, crise financeira, salário atrasado, isso, aquilo, aquele outro, enfim. Perde jogador por Covid, convocação de seleção de base, enfim. A própria média aí da expectativa da torcida para essa temporada não era de brigar por G6, não era. Então a campanha superou as expectativas, ou pelo menos a média das expectativas. O problema é que ele gerava em nós um paradoxo, gravei alguns vídeos aqui sobre isso, né? Causava em nós uma certa ambiguidade, pelo menos, se não um paradoxo, porque quando a gente olha para o número frio, o desempenho pode ser considerado bom, mas o resultado pode ser considerado bom, mas o desempenho do time em campo era estranho. As nossas derrotas eram sofridas como uma derrota. Isso é uma frase do Nelson nessa crônica de 58, né? Falando da volta da sorte, da volta da leiteria. Então eu tinha preparado uma coisa aqui até para dar uma moral pro Odair. Vamos lá, vamos tentar dar uma animada, falar com um pouco mais de humor, trazer a literatura. Mas aí então a gente é surpreendido com essa notícia. Não se pode dizer, gente, que no futebol profissional, não estou condenando aqui o Odair, que só os clubes, né, quebram um contrato, né? Já demitiu, 3 derrotas e aí já vem a demissão, é uma loucura. Não, isso é a cultura do futebol brasileiro. É pressão, principalmente nos clubes grandes. É pressão. Aqui funciona assim, e assim o Brasil foi pentacampeão do mundo. Muita pressão. E 3 derrotas seguidas demissão. Essa é a nossa cultura. Outros países têm outra cultura. Mas também, no futebol profissional, não estou aqui condenando o Odair, às vezes a gente recebe uma proposta que pode aí, sei lá, mudar muito
a carreira dele, ele pode ficar lá no exterior ganhando um salário que vai mudar a vida dele, talvez em 3 temporadas lá fora, não sei quanto tempo ele vai ficar lá fora, nem quis saber, ele pode resolver a vida dele. Então também não condeno, futebol profissional é isso, são contratos, etc e tal, né? E é sempre bilateral, ele poderia não aceitar a proposta dos árabes, poderia, né, tentar continuar no Fluminense, enfim. Mas eu gostaria de dizer isso daí. Agora nós entendemos aquele desabafo. Bom, reposição. Vou esperar um pouquinho para falar disso, para falar com mais calma. Mas quem já tiver aí uma boa reflexão sobre isso, por favor, deixa aqui no comentário. Sou Teixeira Mendes. Eu ia falar da volta da leiteria, fazer um vídeo assim tentando animar em relação ao Odair. Ele foi embora, é isso aí. Grande abraço, galera.